As pessoas, vamos lá. As relações, né? Foi as processões, as relações e agora as pessoas. A pessoa é definida na esteira de Boécio como uma substância individual de natureza racional. Uma substância individual de natureza racional. Persona et rationalis naturae individua substantia. O que implica a individualidade com o seu caráter de incomunicabilidade. A individualidade com o seu caráter de incomunicabilidade. Então elas não estão diluídas, tá ok? O que seria, né, uma perda de compreensão com relação à realidade da Trindade. Então tem que se compreender que existe essa característica também da pessoa em si, da sua incomunicabilidade, no sentido de ser uma pessoa em distinção à outra. Okay? Então temos o Pai, temos o Filho, temos o Espírito, tem algo próprio ao Pai, tem algo próprio ao Espírito, tem algo próprio ao Filho, tem algo próprio ao Espírito. Ok? Vamos lá. Deixa eu localizar aqui de novo. Incomunicabilidade, pronto, só foi o ponto A. B. O pertencimento à ordem do que existe, efetivamente e em equivalência com o suposto. O pertencimento à ordem do que existe efetivamente em equivalência com o suposto, ok? Com o sujeito da essência. Equivalência com o suposto, com o sujeito da essência, entre parênteses aqui. E a hipóstase, veja só, aspas, em parênteses de novo, veja só, como sujeito dos acidentes. Falando aqui acerca da hipóstase, né, parênteses, como sujeito dos acidentes. Agora C. A natureza racional que dá à pessoa toda a sua nobreza e faz dela um sujeito responsável. Lá se enxertaria a noção moderna de pessoa, como ser livre, ser de relação e sujeito de uma história, conforme Hegel. Fica claro que a noção de pessoa só se aplica a Deus por transposição analógica. Ok? Vamos lá. Na tradição tomista, distingue-se também as propriedades pessoais, Latrão, né, o concílio, né? Paternidade, filiação, expiração passiva, que são constitutivas de cada uma das pessoas. 2. Os atos nociais, os atos nocionais, de novo, né? Atos nocionais. O ato de conhecimento que constitui o filho, e o ato de vontade que constitui o espírito, que estão na base das processões. Os atos nocionais se identificam de fato com as propriedades pessoais e se distinguem dos atos essenciais. Os atos nocionais, ok? Atos nocionais se distinguem de fato com as propriedades pessoais. Os atos nocionais se identificam de fato com as propriedades pessoais e se distinguem dos atos essenciais. E aí você tem como as três pessoas, né? Ok. Nocionais, de nous, né? De consciência, de autoconsciência e pessoa autoconsciente. Então você tem uma distinção do ato nocional, ok? Do ato essencial comum às três pessoas. Então você tem um ato nocional, atuação específica do Pai, atuação específica do Filho, atuação específica do Espírito. Mas essas atuações específicas não caminharão em contradição, porque existe o ato essencial. O ato essencial no qual eles atuam como um só Deus, eles não atuam como três deuses. Eles não atuam em contradição um ao outro. Eles não atuam em antagonismo, porque eles são perfeita circunseção. Então existe uma união perfeita aí. Não haverá uma união perfeita em qualquer outro lugar do universo. Então, uma vez que há esta união perfeita, esta essência, esses atos nocionais não entrarão em rota de colisão com o ato em essência, que é o plano perfeito, né, o governo perfeito do próprio Deus, o governo de Deus sobre toda a história, sobre todo o universo. Então, atuarão sempre em conjunto, atuarão sempre em cooperação, tá certo? Mútua. E mesmo que haja, e aí tem, claro, a linguagem antropomórfica, né?
no sentido de olhar para essa questão do Pai enviar o Filho, de ambos enviar o Espírito, de enxergar nisso por um defeito de compreensão, enxergar nisso subordinação, essa subordinação é completamente inexistente. Essa subordinação não diz respeito à natureza em si de cada uma dessas pessoas, tá certo? Porque elas estão numa união perfeita, tá ok? Estão todos no mesmo patamar de poder, de importância, estão numa relação perfeita e trabalham em conjunto. Então temos aí a situação na qual existe o ato nocional de cada pessoa, de cada sujeito, mas existe o ato essencial e existe então, por causa desse ato essencial, uma cooperação perfeita, uma cooperação que nunca falha. Em resumo, segundo Bartman, 1905, pode-se dizer que há um só Deus, um só ser divino em um só ato de essência. Ok, aí você olha para a questão do ato em essência, né? Do Deus uno. Um só Deus, um só ser divino e um ato em essência. 2. Duas processões e dois atos nocionais. Duas processões e dois atos nocionais. 3. Três pessoas e três relações opostas. Três propriedades pessoais. Três propriedades pessoais. 4. Quatro relações reais. 5. Cinco noções. E o autor conclui: a doutrina da Trindade deve se reconduzir à unidade. Então você tem que sempre retornar, né, ao princípio da unidade na Trindade. A unidade é para nós a verdade primária, a Trindade a verdade secundária. Aí você tem essa questão na qual a verdade fundamental para nós é a verdade na qual Deus é um. Deus é um composto, uma unidade composta, mas Deus é um. Existe somente um Deus. Essa é a verdade primária. Fazem também parte desta herança os pontos seguintes. 1. A tese de que em Deus tudo é um, se não há oposição de relação. 2. O princípio da unidade de ação das três pessoas no exterior delas mesmas. Aí você tem algumas citações, inclusive de Agostinho. Veja, 3. A teoria das apropriações, segundo a qual atributos ou atividades comuns às três são atribuídos a uma das três para manifestar algumas de suas propriedades. Aí tem a questão característica, né, de cada uma das pessoas. 4. A teologia das missões, isto é, do envio do Filho e do Espírito. Muito bem, teologia das missões, do envio do Filho e do Espírito. Vamos seguir com a análise aqui da nossa obra. Teologia moderna e contemporânea agora. A época moderna e contemporânea. A reforma e suas consequências, que está dentro aqui dessa análise da teologia moderna. A reforma e suas consequências. Os primeiros reformadores, Lutero, Melanchthon, Calvino, permanecem fiéis ao dogma trinitário tradicional, considerado como o fundamento da salvação cristã, mas insistem cada vez mais no por nós deste ministério. Lutero revaloriza, mas na perspectiva que lhe é própria, o grande princípio caro aos capadócios de que Deus se revela a nós subcontrário, isto é, em contradição com o que o homem espera espontaneamente dele. O abandono da referência à autoridade da Igreja, a influência do humanismo erudito, a dificuldade de encontrar na Escritura as fórmulas trinitárias, clássicas, tudo isso favoreceu bem cedo reações antitrinitárias. Aí você tem algumas citações, ok? Fausto Socino, 1604, e os socianos, cujas ideias transpostas para a Inglaterra e a América geraram o unitarismo. Olha o princípio disso, Fausto Socino, 1604. Cujas ideias transpostas para a Inglaterra e a América geraram o unitarismo. Alguns autores admitem a hipótese de uma trindade, mas separam-na da revelação cristã e interpretam-na de maneira pessoal. Assim, alguns filósofos, ok? Apresento algumas citações aqui. B. Século XVIII. Kant questiona a possibilidade de se conhecer a coisa em si. Questionamento importante, em Kant.
a possibilidade de se conhecer a coisa em si, independentemente das categorias a priori do espírito humano, e mostra a importância da liberdade no processo do conhecimento. Ele marca profundamente a abordagem da Trindade fora da Igreja e em alguns teólogos. O mistério da Trindade, né, o mistério trinitário, não é abordado pelo próprio Kant, mas o será por Fichte, Schelling e Hegel. Este último, ex-aluno de mestres luteranos, dá crédito à ideia de certo devir em Deus. O Espírito absoluto, em tese o Pai, né, se cumpre de maneira mais avançada ao negar-se a si mesmo. Antítese, a kenosse do Filho e a criação do mundo. Para se reafirmar de modo mais grandioso, ao término da alienação, supera, em síntese, o Espírito. Ok, e segue aqui. As perspectivas de novidade e de progresso assim adotadas se opõem à lógica das essências. As perspectivas de novidade e de progresso assim adotadas se opõem à lógica das essências, ou ideias, organizada pela Grécia Antiga, e se combinam com alguns aspectos do mistério pascal. A ressurreição de Cristo não é um retorno ao ponto de partida, como a ressurreição de Lázaro, mas a entrada numa maneira de existir radicalmente nova. Mas a tese do devir de Deus é incompatível com a concepção tradicional de sua perfeição. E aí segue aqui para uma abordagem acerca do modernismo. Ok? Modernismo, a poderosa reação de Karl Barth e a teologia trinitária do século XX. Vamos lá. O modernismo. O modernismo, que apregoava uma concepção evolucionista da verdade religiosa na linha de Hegel, e rejeitava a ideia de revelação objetiva, perturbará a teologia do início do século XX. Para Schleiermacher, creio que não estou falando corretamente esse nome, o dogma da Trindade não existe fora do homem. É só uma maneira de descrever e explicar alguns fenômenos da consciência cristã. É preciso sacrificar uma ilusória trindade objetiva, a trindade tal como ela se revela na história do espírito humano. A reação dita semi-racionalista de alguns teólogos católicos, Hermes, Gunther e Froscharmer, que buscarão demonstrar que o dogma da Trindade pode ser em parte demonstrado, provará a reprovação da hierarquia católica. Na linha de Schleiermacher, Harnack, na Alemanha, Sabatier, na França, retomam fórmulas tradicionais para expor suas próprias concepções de Deus e da Trindade. Agora, a poderosa reação de Karl Barth. No início do século XX, contra a teologia dita liberal, de Schleiermacher e de Harnack, da nova honra à primazia absoluta de Deus, e da revelação. Esta se torna o cerne mesmo de uma nova apresentação da Trindade, que não é um simples dado em si, cortado do mundo, mas Deus no mistério de sua autorrevelação ao mundo. O Deus único se faz conhecer segundo três modos. O Deus único se faz conhecer segundo três modos, que correspondem às três pessoas, reconhecidas pela fé. Temos Barth admite que o termo pessoa, embora se considere inadequado, então ele admite o termo pessoa. O Pai é Deus, enquanto se revela. O Filho é Deus, enquanto revelação oferecida ao homem no ato da reconciliação. O Espírito é Deus, enquanto revelação recebida no homem na implementação de sua redenção. Temos aí então a resposta, de Karl Barth a essas tentativas de adaptação do dogma da Trindade, o que é fundamental para toda a teologia cristã. Então, a tentativa de adaptação na teologia liberal a certos preceitos que estavam sendo acrescentados aí, por Kant, e por Hegel. Então, eles tentam, de certa forma, conciliar a teologia com esses novos conceitos acerca do pensamento, mas Karl Barth, ele como que retoma alguns aspectos, revaloriza alguns aspectos importantes da tradição cristã, ok?
mesmo que ele não tenha caminhado tão longe assim para o retorno a uma teologia tradicional, mas ele já representa uma reação importante, né? Aquilo que falamos no início não é apenas a questão, e aí talvez o dicionário em alguns momentos tente passar até essa ideia, não é uma questão da doutrina da Trindade ser uma doutrina particular da Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? A discussão em torno dela antecede este fortalecimento da Igreja como poderosa instituição política. Ela é anterior a isso. Ela segue durante o fortalecimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Inclusive, alguns integrantes dela também se manifestaram com relação à doutrina da Trindade. Agostinho, Tomás Aquino, outros, né, Pedro Lombardo, alguns franciscanos. Então, eles também laboraram com materiais que já haviam desde séculos e que foram sempre, continuam sendo materiais muito importantes, produzidos aí ao longo de séculos, dentro da apologética, dentro do estudo da teologia, né? E não podem ser descartados somente por serem um tesouro, né, de conteúdo que está dentro do escopo, né, da Igreja Católica Romana. Não pode ser descartado só por isso. Isso seria uma infantilidade, seria uma estupidez. Tudo tem que ser analisado, como Paulo mesmo diz, né? Analisar tudo e retende o bem. Então, inclusive, tudo aquilo que foi produzido dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem que ser descartado só porque estava dentro dela. Tem que ser analisado, porque muito do que foi dito em conformidade com a Sagrada Escritura. Então, aquilo que está de acordo com a Bíblia Sagrada permanece valendo do mesmo jeito, porque está fundamentado em texto bíblico, está fundamentado em doutrina bíblica. Mas aquilo que foi uma adaptação, aquilo que foi uma modificação, tem que ser rejeitado, inclusive pós-reforma. Alguns representantes da teologia que é dita hoje teologia liberal, né, Schleiermacher, por exemplo, e Harnack, necessariamente precisam ser criticados por essa aproximação a um pensamento mais liberal, representado por Kant, representado por Hegel, né? Então essa tentativa aí de fusão, de adaptação da teologia a esta forma de pensar, que acaba deturpando verdades bíblicas, né, afirmadas desde séculos passados, né, afirmadas desde tempos idos. Então temos que fazer uma análise séria e honesta acerca de tudo isso para reter aquilo que é bom e afirmar aquilo que está de acordo com a verdade bíblica. Eu quero quero fazer a leitura neste vídeo, porque uma vez que lemos aqui uma obra de referência católica, eu quero trazer uma obra de referência protestante. Então eu quero trazer aqui a Enciclopédia do Protestantismo. Peço que você tenha um pouco mais de paciência, o vídeo vai ficar grande também, mas são conteúdos enriquecedores. Eu acredito que nem todos têm acesso a esses materiais, nem todos têm acesso a esses importantes materiais de referência. Então eu quero compartilhar, eu quero que você tenha acesso a esse conhecimento, tá ok? Vamos lá, Enciclopédia do Protestantismo, editora Ragnus, verbete acerca da Trindade, página 1784. Veja o que diz. Seria Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo? Ou melhor, será que é necessário pensar de modo trinitário? Ou de forma trinitária, né? Com todos os protestos ortodoxos dos reformadores sobre o assunto, a questão ainda pode se afigurar controvérsia no protestantismo, assim como de modo mais geral é controvérsia na modernidade. Já na reforma radical, espiritualista ou anabatista, havia um plano em que o fundamento era um e a relação com o fundamento era potencialmente simples e direta. O liberalismo protestante do século XIX, além do deísmo e das luzes do século XVIII, também privilegiou a unidade do princípio último. Deus enquanto o movimento evangélico, tá certo? Do princípio último, Deus enquanto o movimento evangélico doutrinal e eclesialmente oposto ao liberalismo, alimenta-se de uma confissão que enfatiza a categoria reiterada do senhorio, a invocação de Cristo e do Espírito operando como um prolongamento das manifestações
do poder do Deus Uno. Maravilhoso. A dificuldade que se experimenta diante da temática do Deus triuno pode ser lida como sintoma de uma posição cultural geral. A modernidade clássica de fato chegou espontaneamente à conclusão de que o monoteísmo representava um progresso em relação ao politeísmo. De modo mais profundo, havia se alimentado de uma busca de unidade e simplicidade, sem contar com a perda de plausibilidade do motivo trinitário e o racionalismo que afetaram o discurso teológico, que não deixou de exercer seus efeitos sobre a vida social, com a tendência a reduzir a diferença, a política, o surgimento dos Estados-nações e dos projetos laicistas, e a razão, redução analítica e instrumental. Não é por acaso que, como reação, hoje se fale de uma pós-modernidade policentrada de direito à diferença, de retornos, entre aspas aqui, do recalcado. Agora parêntese, o corpo, o cosmos, o afetivo, etc. Fecha parêntese. E do gênio do paganismo, entre aspas. Abre parêntese, na obra de Nietzsche, A Morte de Deus se correlaciona, entre outras coisas, com a afirmação perversa de sua unidade. Assim falava Zaratustra, 3, 1884, Dois renegados, entre aspas, fecha parêntese. A retração do pensamento trinitário sobre Deus também pode ser correlacionada a mal-entendidos. Logo, precisamos esclarecer algumas questões. Em primeiro lugar, afirmar o Deus triuno não equivale a abrir espaço para o triteísmo. Muito bem, aqui está começando a combater alguns equívocos que coíbem alguns estudantes, alguns mestres, na afirmação mais enfática acerca da doutrina da Trindade. Okay? Então, muitos desses problemas devem ser equívocos. Não equivale a abrir espaço para o triteísmo, mas sim a uma forma de monoteísmo que pode ser compreendida como um aprofundamento da radicalidade de seu absoluto, seu caráter não ligado. Entre parênteses, Deus não está em associação direta nem com o mundo, abre parênteses, a criação tem sua consciência em diferença, fecha parênteses, nem com o ser humano, parêntese, que tem sua autonomia, sua singularidade e sua complexidade próprias, a começar pela dualidade sexual, fecha parênteses. Tampouco com a ordem da crença, parêntese, que é irremediavelmente humana, inserida nas mediações sociais e culturais que caracterizam nossas relações com o mundo, com nós mesmos e com o outro, fecha parêntese. A triplicidade de pessoas, Pai, Filho e Espírito, em parênteses, e aspas, a unidade essencial, compõe a afirmação clássica da Trindade no cristianismo. Triplicidade de pessoas, unidade essencial. Deus é uno, mas é recebido, evocado e pensado através da mediação das realidades do Pai e do Filho e do Espírito, pessoas subsistentes, através do quadro trinitário que faz com que cada um remeta ao outro. O acesso a Deus é indireto, passando pela mediação e pelo aprofundamento de figuras, portanto, por um trabalho interior. Muito bem. Acredito que o pensar trinitário sobre Deus é paralelo a um pensar radical da encarnação. Nesse sentido, no protestantismo, esse pensar deveria ser retomado e desenvolvido de um modo particular. Concretamente, esse pensar se distingue de qualquer tipo de redução de Deus a um princípio ou a um ponto de partida, a uma causa primeira ou última, no sentido moderno desses termos, cronológico ou de explicação final, com as suas alternativas da linhas, a dependência ou liberdade, heteronomia ou autonomia, etc. Assim articula a realidade e a verdade de Deus ao mesmo tempo.
de um modo firme, mas diferente. O Filho não é nem substituto, nem duplo do Pai. O Pai não é um modelo do Filho. O Espírito não é nem o Filho nem o Pai, e vice-versa. Com a temática da origem, Deus Pai, da determinação, Deus Filho, e da efetuação, Deus Espírito, essa articulação é sempre indireta. Não faz uma economia das positividades e pluralidades do mundo, mas permanece sendo uma articulação ao permitir a vida, o desenvolvimento e a realização própria, além da disseminação possível. A inserção de uma figura do Filho em Deus mostra que receber o amor só pode ser algo perfeito em Deus, assim como dar o amor. O pensar trinitário acrescentaria imediatamente que a mesma perfeição do amor pressupõe ou requer uma terceira que escape à relação dual. Entre parênteses, a do que ama e a do que é amado. Fecha parênteses. O que aponta aqui para a realidade do Espírito, diferente do Pai e do Filho. Assim como o Pai e o Filho são diferentes, estando os três em igualdade de honra. Entre aspas. Em outras palavras, juntos e da mesma maneira, eles afirmam o que é que significa a palavra Deus. A essência, entre aspas, divina, una. Aqui o Espírito é uma marca da exterioridade representada simbolicamente. Em Deus, a consciência e o desdobramento da existência. Além disso, é um sinal de realização representando ainda simbolicamente e em Deus uma recapitulação interna de sua riqueza de vida. Assim, o homem está distante de Deus e se insere em sua positividade própria e na contingência de seu status de criatura. Constitutivamente, ele não está submetido à dependência ideal unilateral, abre parênteses, potencialmente sacrificial e culpabilizante, fecha parênteses, mas é trabalhado interiormente para si mesmo e segundo Deus. Da mesma forma, Deus triuno tem a sua realidade e a sua verdade para si mesmo, pairando acima de todas as suas obras, sem ser contado com elas. Interessante, até coloquei destaque aí na tela, né? Esta colocação acredito que foi necessária e é interessante termos a consciência desse afastamento. Existe a aproximação que é feita de Deus para nós. Isso aqui é a revelação especial das Sagradas Escrituras, a Santíssima Trindade, né? A Trindade Divina, ok? A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, sua inter-relação, ok? A exterioração dessa relação por meio, né, do que o Espírito Santo nos proporciona. E aí temos o amor, né, dentro da Trindade, os papéis de cada pessoa, a relação de cada uma dentro da economia divina da salvação e a externalidade, né, dessa relação para nós por meio do acesso que temos por meio do Espírito, né, e a distância, né, de realidades. Então, quando nós perdemos a noção dessa distância de realidades da Trindade divina para nós, nós começamos a deformar a Trindade na nossa concepção, né? Nós começamos a ter um conceito equivocado de Deus, um conceito herético de Deus, quando tentamos esclarecer Deus em todos os seus pormenores, o que não será possível. Então essa frase tem sim seu lugar, ela faz muito sentido. Deus triuno tem sua realidade e sua verdade para si mesmo. Ok, então essa é uma verdade, uma realidade que cabe só para Deus. Todos os termos criados por nós são antropomórficos, são deficientes, são insuficientes, né? Apenas tentam exprimir algo acerca dessa revelação especial, mas não definem amplamente, não definem totalmente, ok? Então quando se fala da relação entre eles, tenta se desfazer essa questão de hierarquia, tenta se desfazer essa questão de subordinação por ser um maior ou outro menor, essa questão numérica, tá ok? Então existe a realidade na qual existem as três pessoas, mas as três pessoas constituem um só Deus, e aí se interrelacionam, se interhabitam. Então, todas são questões que estão para além da nossa compreensão total, que são assim tentadas, né? As pessoas tentam, os teólogos tentam defini-las, empregando-lhes termos técnicos tomados de empréstimo de outros contextos,
e moldando eles conforme a direção que é dada nas Sagradas Escrituras, né? Conforme Calvino mesmo já afirmou. Então é sempre essa questão. A gente pega termos de empréstimo de outras áreas, aplica isso a Deus, molda eles conforme a direção da Escritura e tenta definir pelo menos alguma coisa acerca da realidade divina, mas sempre de modo insuficiente, né? De modo inacabado. E aí nós temos a situação na qual você toma conhecimento dessa realidade para adorá-la, para mostrar perante ela a perplexidade diante daquilo que lhe é infinitamente superior. Então, é sempre essa necessidade de estar atento a esse afastamento, né? A esta realidade na qual Deus está para muito além da nossa compreensão. Por isso que cabe, né? Está pairando acima de todas as suas obras, sem ser contado entre elas. Deus não está no tempo, Deus não é uma matéria, Deus não está inserido dentro do espaço. Deus está para além de tudo isso, só que está presente a elas, né? É transcendente, então está presente a elas. Nisso, vamos lá. Nisso está a parte de verdade, da diferença clássica que compõe o discurso teológico entre trindade imanente, as obras ad intra, né, no próprio Deus, e trindade econômica, aí a economia da salvação, conforme havíamos falado, né, todo o plano da salvação. Suas obras ad extra, como ela se manifesta para nós, ela interage conosco, né, nós somos convidados a participar dessa realidade, em uma relação com a criação, com a história e com a ordem da existência cristã e eclesiástica. Em profundidade, sempre lidamos com o mesmo Deus, que cria de acordo com o eixo de sua triplicidade de Pai, Filho e Espírito, que opera uma reconciliação em Cristo, segundo o mesmo eixo, irredutivelmente complexo e profundamente unitário, que por fim trabalha na intimidade do cristão de acordo com o mesmo eixo, segundo a verdade que ele é, ok? Da sua natureza, da sua essência. Parênteses, de modo clássico, as obras de Deus ad extra são indivisíveis. Fecha parênteses. A condição do ser humano diante de Deus é constitutivamente marcada por essa característica. Por fim, cabe assinalar que no século XX a teologia protestante reencontrou de modo particular o sentido de pensar trinitário de Deus. Aí cita novamente Barth, como havia sido citado já no dicionário, né, crítico de teologia. Barth inclui esse pensar no cerne de seus prolegômenos, dogmática 1, como posição originária, assim como é originário em sua obra o fato da revelação corretamente associada à determinação trinitária de Deus, uma concentração cristológica, entre aspas, radical, em minha opinião, impediu de desenvolver todas as potencialidades disso. Uma concentração cristológica radical, né, conforme se manifesta aqui o autor da nota, né, Pierre Giesel, uma concentração cristológica radical, em minha opinião, impediu de desenvolver todas as potencialidades disso, levando ao contrário a um retorno da categoria supra-sumente e insuficientemente diferenciada de senhorio. Logo, entre aspas, né, senhorio. Logo, de uma dependência direta demais. A partir dos anos de 1960, Jungel, Moltmann e Palenberg retomaram conscienciosamente o pensar trinitário, não sem diferenças significativas entre eles. Um dos pontos que foi alvo de debates me pareceu ser de que modo se articula a riqueza de vida marcada metaforicamente em Deus pelo sistema trinitário, de um lado, e a pluralidade histórica e humana no nível da criação, de outro. Conferir o motivo frequente de uma história em Deus, de que a história se trata e em que sentido. Muito bem, Pierre Giesel, sua nota, né? Seu esclarecimento acerca da teologia de Barth, né, de Karl Barth, essa ênfase radical cristológica que impediu ele desenvolver melhor esse pensamento, mas de modo geral a questão, né, da triunidade divina
né, a ressalva para que sempre mantenhamos esse distanciamento, uma vez que não poderemos definir totalmente, né, as características de Deus, por ser Deus muito acima de nós, mas também uma revalorização de tudo aquilo que foi construído ao longo dos séculos, tá ok? E uma afirmação sempre dentro daquilo que é uma direção dada pela Sagrada Escritura. Então temos que nos dirigir, né, tanto na questão daquilo no que podemos avançar, tá certo? E naquilo no que devemos então cessar, né? Então existem situações nas quais podemos avançar, construindo um entendimento cada vez mais técnico, mas existem algumas situações nas quais devemos nos deter e apenas contemplar de modo estupefato, né, toda a grandeza divina. Então vimos aí, por exemplo, né, os puritanos também avançaram um pouco mais nisso, conforme colocamos no segundo vídeo, né, eu acredito, mas houve também um retrocesso, né, com algumas associações indevidas, né, com o liberalismo, mas temos também uma retomada de um pensamento mais cristão, mais teológico, mais bíblico, né, e uma reafirmação da importância, sim, da teologia da Trindade, a compreensão correta da Trindade, porque sem ela não haverá uma compreensão dos textos sagrados na sua inteireza. Então não é tentar adaptar a Bíblia a pensamentos humanos transitórios, não é tentar atribuir à Bíblia simplesmente alguns pensamentos como que mitológicos, né, ultrapassados, mas é sim tentar compreendê-la na sua linguagem, né, e assim tentar buscar mais aprofundamento naquilo que ela propõe, a revelação especial de Deus por meio da Sagrada Escritura. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e eles constituem um só Deus. E assim vamos continuar nossa investigação. Hoje fizemos a gravação, Dicionário Crítico de Teologia e Enciclopédia do Protestantismo. Para a próxima, vamos começar a analisar a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, tá certo? De Champlin, né? Esses pontos aqui a discutir dentro dessa obra. O Guia Wilmington, ok? Uma nota da Bíblia Apologética e encerrar com a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, porque temos muito mais conteúdo na matéria de teontologia para seguirmos adiante, tá ok? Então agradeço por você estar comigo nessa jornada. Peço que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, que você possa continuar crescendo sempre na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, inscreva-se no canal e continue conosco em nome do Senhor Jesus.